Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Estudando bastante? Estudando bastante. Então nós vimos, aula passada, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, nós vimos também, estamos vendo uma visão geral, nada aprofundado, tá, gente? Nada aprofundado, é só pra gente tomar um conhecimento. Muitos de vocês, eu acho que já têm esse conhecimento, até mais profundo, mas pra gente ir se situando, para aqueles que estão iniciando, né? Tomar, tomar familiaridade com a Bíblia, né? É importante, com os livros da codificação, né? O livro dos Espíritos, começar a folhear também o livro dos Espíritos, ver as questões, né? E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Nós fazermos dentro da nossa casa é muito importante para mudar as energias da nossa casa, colocar energias salutares na nossa casa, né? Que é o Evangelho no lar, é a nossa aula de hoje. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenho muita certeza disso, que Deus está presente sempre nas nossas vidas. O Evangelho no lar, nós vamos usar sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui fica ao contrário, né, quando eu posto aí para vocês, mas esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Que nós já falamos lá nas aulas da codificação. É o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos usar o Evangelho no lar. Ah, Teresa, pode usar um outro livro? Pode usar o Evangelho e mais um outro livro. Não um outro livro, mais um outro livro, algum outro livro que você queira fazer leituras, né? Também você pode usar, mas aí o Evangelho ele fica mais longo. Para aqueles que têm tempo, ótimo. Vai usar para estudar os livros também, né? Então o Evangelho no lar, segundo Sheila, né, que é um espírito que nos diz, organizemos nossos agrupamentos domésticos do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Presta atenção. Em casa começa a nossa missão no mundo. Começa a nossa missão em nossas casas, né? É isso que a Sheila, ela nos diz. Então Jesus, o que é o Evangelho no lar? É Jesus no nosso lar. É isso. Resumindo tudo, se você não quer assistir mais, é isso. É Jesus no nosso lar. Mas eu chamo você a assistir comigo. Como é que a gente vai preparar esse Evangelho no lar? Como é que a gente faz? É lógico que uma forma didática, né, para vocês, mas aí cada um vai ter a sua própria forma, cada um vai fazer da sua maneira ali, seguindo mais ou menos esses passos, tá? Então o Evangelho no lar é uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar com Jesus, dedicando-se à oração e alimentar a nossa alma. Então é um minutinho que você vai ter, alguns minutos que você vai estar em contato com Jesus. Bom, gente, só para dizer, não é um minuto, nós estamos em contato com Jesus todas as horas, 24 horas, mas ali nós vamos tirar um momento em particular, dentro das nossas casas, em família, para fazer o Evangelho. Aí você pode perguntar, mas eu posso fazer sozinha? Minha família não quer, outro tem outra religião, não importa, não quer, ou não está afim, né? Como alguns não querem, faça você mesmo sozinho, não tem problema não, faça você mesmo sozinho. Às vezes eu aconselho até fazer em voz alta, né? Voz alta, falando sozinho, né? Voz alta, pode fazer também só em pensamento, não é importante que o pensamento também chegue, né? Importante que você faça. Bom, nele começa a grande obra da família. Se a gente conseguir fazer em família, é maravilhoso. Criancinhas, coloca do lado, escutando, junto com as crianças da nossa casa, as pessoas da família. É ótimo se todo mundo puder fazer junto. Seria ótimo isso, né? Às vezes não é possível, mas seria ótimo. Pois quando sabemos dedicar energia e tempo para fins superiores, isso é para a espiritualidade, para Jesus, para Deus, né? Demonstramos boa vontade e fé para recebermos mais altas incumbências preciosas. Isso, quando a gente se dedica, a gente recebe de volta essas energias também do alto.
Modifica então o padrão vibratório de nossos pensamentos e sentimentos quando nós fazemos o Evangelho. Os nossos padrões de pensamento, a gente tem que começar a tentar mudar esses pensamentos que às vezes são pesados, né? Cheios de rancores, mágoas, pensamentos negativos. Mudar esse padrão de pensamento para pensamentos positivos, sentimentos positivos. O Evangelho ajuda isso. O Evangelho no lar, o Evangelho ajuda isso para nós. Com o Evangelho no lar, formamos as defesas magnéticas de nossa casa. Vamos colocar defesa na nossa casa, impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam as forças maléficas, aquelas que querem entrar na nossa casa. Tira, né? Essas coisas maléficas, às vezes, que tentam entrar em nossa casa, energias negativas, né? É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar como um benefício de todo o nosso grupo. Às vezes você está fazendo evangelho no lar, você acha que só está fazendo para sua casa. Quando você vê, tanto que você está fazendo ali, que você está ajudando não só o seu prédio, os seus vizinhos das casas, mas até o seu bairro, né? É um pensamento que é abrangente, o pensamento do bem é maravilhoso, né? Quando o mundo está na escuridão, você entra numa escuridão, você entra num quarto escuro, totalmente escuro. Se você acender uma vela ou acender um fósforo, pronto, aquela escuridão ela some, não clareia tudo? A luz, é a luz. Então você está acendendo uma luz ali, uma luz na sua casa, está acendendo uma luz e tirando essas escuridões que às vezes estão aí em outros ambientes, em outros lugares, que a gente mal imagina, e a gente está levando essa luz, né? Essa luz de Jesus que é imensa. Quando o culto do Evangelho no Lar é praticado fielmente, se a gente começar a praticar isso, que deve ser um exercício nosso, né? A data e a hora semanal, a gente marcar um horário para a gente fazer, para a gente ter hábito, para criar hábito, né? Estabelecido, atrai para o convívio doméstico espíritos superiores. Espíritos superiores, nós vamos estudar isso, que são espíritos superiores. Eles que nós vamos atrair, que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Esses espíritos que vão vir ao nosso encontro para nos ajudar. Os nossos mentores, guias espirituais, familiares que estejam em boas condições espirituais, vão vir espíritos para nos ajudar, quando a gente faz isso regularmente. Então, a presença de espíritos iluminados no lar afasta aquela índole inferior. Se tiver alguma coisa ruim, alguma energia ruim, vai afastar isso. Que desejam, por exemplo, a desunião, a discórdia, né? Às vezes, esses espíritos inferiores, essas energias inferiores, querem a nossa desunião, nossa discórdia, e o Evangelho vai fazer com que isso seja minimizado, né? Tirando essas energias. O ambiente torna-se posto de avançado de luz, onde almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes, quer encarnadas, quer desencarnadas, né? Nós vamos nos transformando também. Então, as pessoas habituadas à oração, lembre-se disso, olha, você se habituar à oração sentida no coração, oração, ao estudo da vivência cristã, torna-se mais sensível e passiva às inspirações dos espíritos, mentores. Quanto mais a gente vai se aprofundando, se transformando, nosso coração fica mais fácil os mentores nos auxiliarem, nos dando intuição, inspiração, né? Inspiração é aquilo que vem de fora, intuição é aquilo que vem de dentro. Então eles vão nos inspirando, os espíritos superiores. A gente consegue escutá-los melhor no nosso pensamento, né? Então o Evangelho no Lar é o culto desse Evangelho no Lar é uma fonte de alegria e bênção para a família que realiza. É maravilhoso. A família, ao fazer a oração, liga-se a Jesus. Onde estiverem duas ou mais criaturas, lembre que Jesus falou, reunidas em meu nome, eu estarei entre elas, né? É isso, lembre-se de Jesus. Ah, mas eu posso fazer sozinha? Pode fazer sozinha e deve, tá?
O importante era bom se toda a família fizesse, se o número de pessoas na sua casa fizesse, mas se isso não é possível, né? Não há essa, faça sozinho, tá? Imediatamente os mensageiros do Cristo, quando a gente faz, virão ao nosso lar, onde ajudarão no ensino e entendimento dos ensinamentos do Mestre. Eles vão nos orientar espiritualmente. Nós sabemos que o Evangelho é luz, e quando chega em nossa casa, as trevas batem em retirada. É o que eu falei, é aquela luz da escuridão, bateu a luz. Eu não estou dizendo que a sua casa está escura, não estou dizendo nada disso. É que às vezes tem alguns lugares que está escuro, às vezes é a vizinhança, o ambiente, a gente não sabe. É a luz, é aquela luz que acende, é a luz que acende e as trevas vão embora. As entidades infelizes chegam a sentir verdadeiros choques, ao tentarem se intrometer nos lares que praticam o evangelho no lar. Fica uma proteção em volta, né, desse lar. Porém, nem todas as famílias os realizam com seriedade, com simplicidade, responsabilidade requerida. A gente tem que ter essa seriedade, simplicidade e responsabilidade quando a gente pratica o evangelho. Assim, que não se comprometendo e nem tendo persistência necessária. Temos que ser persistentes no evangelho, né? Não conseguirão conquistar o bem que ele produz. Portanto, a paz do mundo começa entre as quatro paredes. Lembre-se disso. Jesus nos diz. A paz do mundo, ela começa... Você quer a paz do mundo? Às vezes você deseja, né? Eu quero paz no mundo, né? Quero paz no mundo. Paz no mundo começa entre as quatro paredes. Lembre-se disso. Então, nós vamos ver Joana de Ângeles. Quem é Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é a mentora, a guia espiritual de Divaldo Franco. Já viu o Divaldo Franco? Aconselho você assistir alguma palestra de Divaldo aí no YouTube. Tem muita coisa dele. Se puder ir pessoalmente, também é muito legal, tá? Ela vai falar numa obra chamada Mestre de Amor. Ela faz um nobre convite e diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Olha que bonito que Joana de Ângeles nos fala. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem de fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Ela nos diz isso, tá? Então prepara a sua mesa, coloca aquela água pura para ser fluidificada, distende a mensagem de fé, isso é, leia um texto do Evangelho, enlaça a família e ora. E aí nós vamos ver que quando uma família ora em casa, reunida, blastícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Eu já falei isso. Toda a rua, às vezes até o bairro, não é? Alguém está orando ali, a gente sabe que tira tudo, tira as sombras. Se alguém no edifício de apartamentos, só para lembrar de novo, hein? Alça os céus a prece de comunhão com a família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Tá certo? Repetindo para vocês, o edifício inteiro, se mora em prédio, vai tudo, né? A oração é um conjunto que amplia os horizontes mentais e eleva a alma na direção do bem. Orar. Ah, não sei o que fazer. Ora. Veja Jesus, todos os momentos estava orando, ora ao Pai. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro, em posição mental receptiva de amparo dos benfeitores invisíveis. Nós estaremos com essas antenas ligadas para os benfeitores espirituais. Portanto, gente, se as vibrações emanadas do lar são negativas, olha, condensando-se, formando nuvens escuras e doentias, que não são visíveis ao olhar humano, entretanto elas existem. Como é que estão essas vibrações, né? Se elas são negativas? Como existe no firmamento da crosta terrestre o produto das mentalizações da humanidade, né?
Como é que é em volta da Terra? Você já parou para pensar? Porque em volta de nós tem uma coisa aqui em volta. Chama-se psicosfera, segundo André Luiz, psicosfera. Em volta de mim tem aqui. Como é que eu estou pensando? Negativo, positivo? Como é que eu penso? É o que vai formar em volta de mim. Agora imagina como é que é em volta da Terra, essa psicosfera da Terra. Como é que é o pensamento desses 7,5 bilhões de habitantes do planeta? Vocês têm noção? Pois é, não são muito altos não, estão sempre negativos, maus, grande maioria. Nós temos que mudar essa nossa forma de pensar. Pensar mais ao alto, com oração, com pensamentos positivos, né? Então, quando a família busca esses ensinamentos de Jesus, a família, né, que é a base de tudo, de todos nós, a família é muito importante, né? Com fé, com amor, no momento do evangelho, do lar. Essas formas de pensamentos negativos que porventura estejam aí, são dissolvidas. Assim que a luz dos benfeitores espirituais encontram acesso nos lares e nos corações. São dissolvidas esses pensamentos negativos. Então a excelência da prática do culto do Evangelho no Lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. Começa a fazer, você já sente a diferença dentro da sua casa, né? Então a reflexão em família, em torno dos ensinos do mestre, as ponderações, os comentários sobre o ponto de vista de cada um vai falar no Evangelho, quando a família está fazendo, cada um fala, né? São elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar. Lembra? Tem uma psicosfera em volta de mim, tem uma psicosfera no meu lar, tem uma psicosfera no meu bairro, uma psicosfera em volta aí dos ambientes. A gente vai talvez falar mais para frente de psicosfera. É um estudo aí muito legal de psicosfera e como é que a gente muda esses pensamentos também, né? Então nós vamos terminar por hoje. Na próxima oportunidade, próxima vez, nós vamos falar como fazer o Evangelho no Lar, né? Como é que a gente deve proceder. O importante é que a gente saiba que muda o astral aí, entre aspas, né? A gente pode falar o astral da casa, né? Sai do negatividade, vai para a positividade. Os benfeitores vão poder acessar com mais facilidade e nos ajudar. Chamaremos, é uma luz que acende e que vai nos dar todo o amparo aí do alto. Bons estudos para você, bons estudos, que Deus esteja conosco e Jesus nos nossos corações. Graças a Deus.